Haroldo, pulgão, cochonilha e formiga, que são 3 pragas muito comuns e são o terror dos pomares. O que Isso. que a gente pode fazer para evitar e para conter isso? São pragas realmente que atacam. Primeiro a gente tem que conhecer qual que é o hábito de cada uma dessas pragas para facilitar o combate. Segundo, a gente não vai utilizar agrotóxico num pomar residencial, num pomar doméstico que a gente chama, de forma alguma. Eu quero comer aquele fruto saudável, sem nenhum produto tóxico, que eu vou ali, corto e sei que eu estou comendo um fruto com toda a qualidade que eu mesmo produzir. Então não tem sentido eu aplicar um inseticida, um fungicida, um agrotóxico ali, para mim só ter um fruto bonito, mas eu sei que tem veneno ali dentro, que está fazendo mal para a minha saúde. Então vamos ao primeiro que você falou, que é o pulgão, que é extremamente comum. Então o pulgão é um afídeo, ele é um inseto sugador e ele é bem pequeno. Então com isso, você só vai achar pulgão nas brotações novas. Em brotações velhas, ele não consegue enfiar o estilete e sugar a seiva. Então o ramo tem que estar bem verdinho e bem macio para ele conseguir fazer isso. Então isso ocorre só nos brotinhos novos que vai ocorrer esse aparecimento do pulgão. Aí a gente tem algumas alternativas para fazer. Tem um produto que é o Spruzit, que é um piretroide natural, é um dos que tem, dos únicos piretróides naturais que tem no Brasil, que ele não causa toxicidade ali para a gente aplicar. Então poderia aplicar e comer aquele fruto que tem o pulgão. Então ele mata com eficiência os pulgões. Poderia fazer também calda de sabão. 1 colher de sopa de detergente por litro de água, só que eu teria que aumentar a frequência de pulverização. Eu teria que fazer de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, entre 3 a 5 pulverizações. Aí eu tenho que todos eles atingir o inseto, porque são produtos, são inseticidas, o calda de sabão, o Spruzit também é um inseticida de contato. Se eu aplicar no caule, o inseto está lá em cima, não vou matar nenhum inseto, então eu tenho que acertar o inseto. O bom é que o pulgão fica bem contido nessas brotações novas nas pontas das folhas. Então é fácil da gente atingi-los com qualquer um desses produtos que a gente comentou. Qual que é o sintoma que eu vou visualizar na planta para saber que é pulgão? Um dos primeiros sintomas, como ele está no broto novo, causa o encarquilhamento de folhas. Então ele começa a sugar a seiva e não vai seiva suficiente para a folha abrir normalmente. Então a folha fica toda enrugada. Esse é um dos sintomas característicos principalmente de pulgão, que está atacando em grande quantidade brotações novas e a folha não consegue formar. O termo técnico a gente fala que aquela folha está encarquilhada, ela não abriu de forma correta. Certo. Cochonilha, que também é muito comum. Cochonilha, a gente tem 2 tipos de cochonilha, no qual o tratamento é diferente entre um e outro. Tá? Então tem a cochonilha mais fácil, que é a sem carapaça, que ela tem um formato de algodão, ela é branquinha, tem um formato de algodão. Então normalmente você vê aqueles insetinhos bem branquinhos ali, montes deles, vários deles. Ele causa encarquilhamento na folha também? Também pode causar, mas ele tem o pulgão é mais comum porque ele ataca diretamente aquela brotação nova. A cochonilha já está nos brotos mais novos, mas em alguns ramos mais lignificados, quando o ataque é mais severo, ele está naqueles ramos um pouco mais velhos também. Então ele ataca essas duas cartas, a cochonilha sem carapaça. Tanto o pulgão quanto a cochonilha com e sem carapaça produz uma substância adocicada. Com isso é atraído formigas doceiras que vão subindo na sua fruta, na laranja, na acerola, em qualquer planta frutífera que tenha esse inseto, para pegar o açúcar que é produzido por esses insetos. Nesse trânsito de formiga aparece um fungo, que é uma borra preta que dá nas folhas, que chama fumagina, que você eliminou o inseto que produz o açúcar, automaticamente não vai ter mais fumagina nas folhas novas, porque não tem trânsito de formiga quando ele fica mais naquele local. Eu vou colocar uma foto pessoal, a gente tem um vídeo que mostra aqui. Isso. E então, para combater ele, a sem carapaça ela é bem fácil de combater. Então, o Spruzit e a calda de sabão também funciona muito bem. A calda de sabão com um pouco mais de frequência, o Spruzit 2 a 3 aplicações de 3 em 3 dias, atingiu o inseto, o sucesso é muito rápido ali para combater ele. E muito importante, quando começa... E a cochonilha de carapaça? A cochonilha com carapaça,
ela tem uma camada serosa que protege o inseto. É como se fosse uma verruguinha agarrada, principalmente na folha. Tem cochonilha que também ataca os caules também. Mas na folha ela tem preferência por partes da folha ali, aquela cochonilha com carapaça. Essa camada serosa, se eu só bater a calda de sabão, ou só bater o espruzite, ou mesmo um inseticida, um agrotóxico, a eficiência é muito baixa. Por quê? Porque essa camada serosa protege o inseto e esse produto não consegue atravessar a camada serosa. Então a gente tem que fazer o uso de um óleo. Então a gente tem um óleo de NIM que pode ser usado também em casas agropecuárias, compra o óleo mineral. Mas associado a esses produtos? Sempre associado, sempre quando a gente falar óleo mineral, o óleo de NIM para outros insetos, para pulgão eu poderia estar usando, para cochonilha também eu poderia estar usando ele, mas ele, para cochonilha com carapaça, é obrigatório ter o óleo mineral ou óleo de NIM ali, para que esse óleo consiga atravessar a camada serosa e atingir o inseto que está protegido nessa carapaça. Senão a eficiência é baixíssima de utilização de produtos de contato sem o óleo. Então eu vou fazer uma calda de sabão com óleo, vou aplicar um produto ali, o óleo de NIM, que ele já é próprio óleo, já consegue atravessar ali aquela camada serosa para aumentar a eficiência. E o óleo de NIM também é eficiente contra cochonilha e pulgão? Também, contra o pulgão e contra a cochonilha eu poderia também estar utilizando óleo de NIM. E lembrando que o óleo de NIM tem um processo que ele tem uma biodegradação em dias de sol forte, ele tem um fototropismo ali e quando o sol está muito forte eu aplico ele, eu tenho uma degradação do princípio ativo, que é o inseto, que é o NIM ali, ele vem de uma árvore que se chama Azadirachta. Eu esqueci até o nome, mas depois eu falo aqui para vocês. Mas ele vem dessa árvore que você retira essa substância que tem uma substância inseticida. Mas a gente faz aplicação para ter maior eficiência, no caso do óleo de NIM específico, ou no início da manhã, bem cedinho, ou no fim da tarde de preferência, que a partir daquele momento não tem sol forte e não biodegrada o produto, que é o princípio ativo. Com isso a eficiência dele é maior. Tá. A formiga, você falou aí que se for aquela formiga doceira, ela pode estar indo a partir Ela está indo sempre atrás desses insetos que produzem substâncias adocicadas, que no caso que nós falamos, todos três: cochonilha com carapaça, cochonilha sem carapaça e o pulgão. Certo. Então, se tem esse trânsito de formiga doceira, aí sim você já sabe, eu vou combater, não é nem a fumagina, que é o fungo que ela leva nas patas para a folha, que desenvolve bem naquele substrato doce que forma ali nas folhas, que dá aquela borra preta ali na folha ali da planta, e não vou combater, não é a formiga, vou combater a causa que ela está indo, que é o inseto que está produzindo açúcar. Certo. E a formiga picadeira, aquela aqui? Tá. Formiga cortadeira. Cortadeira, né? Picadeira, cortadeira. Na verdade, tem muita gente até que pensa que a formiga come aquelas folhas. Na verdade, ela corta as folhas, leva para o ninho, num local onde ela cultiva aquelas folhas um fungo, e ela alimenta desse fungo que desenvolve nas folhas. Não sabia, não. Isso é bastante interessante saber, que muita gente pensa que ela leva aquilo ali, que ela corta Come a a folha folha. e come a folha. É. Ela come o fungo que desenvolve nessas folhas, que está dentro do ninho ali. Então ela faz, a folha é o substrato que desenvolve esse fungo, e ela alimenta do fungo que desenvolve nessas folhas dentro do ninho ali. E como é que faz para combater? Tem um combate físico também? A gente viu aqui. O combate físico é extremamente bom. Você pode pôr desde fitas com cola, a gente chama de cola entomológica, né? Entomologia vem de estudo dos insetos, né? Então essa cola entomológica é essa cola que prende esses insetos. Então, como você tem caule distinto, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Então, se você pôr uma proteção física, uma garrafa PET de cabeça para baixo, a formiga não consegue, na garrafa PET, fazer essa volta e subir de novo ali. Então ela tem que estar de cabeça para baixo, de forma que o cone dela esteja para baixo. Outra coisa que pode ser feita, essas fitas que tem essa cola entomológica, tem a largura certa. Tem gente que tenta economizar e às vezes vê que a largura é de 10, 11, 12 centímetros, ele corta 3 tiras ali e põe. Aí uma começa a morrer, a outra morre na frente, elas fazem uma ponte. Elas começam a passar uma em cima das outras mortas e ir lá cortando as folhas do seu fruto.
Então, a gente recomenda fazer o que o fabricante falou e não inventar Sim. alguma coisa ali, que ele que sabe qual que é a forma melhor para fazer, mais econômica, que o inseto fica preso ali daquela Esse é um controle armadilha. natural, Isso é um né? controle físico Isso. mesmo, então você impede que ela passe. Você também pode fazer um ataque no ninho. Se você tem controle do ninho, hoje tem iscas à base de fipronil, que são bastante eficientes, que ela consegue matar o ninho todo ali. Ela leva para dentro do ninho e consegue matar o ninho. Tem produtos também, desde que aquilo seja permitido de utilização e a gente não põe em folha, não põe na fruta, eu vou pôr lá no formigueiro que eu localizei, eu jogo produtos à base de fipronil, que a legislação me permite, os domes sanitários, que eu jogo ali dentro. Esse produto a gente fala que tem um efeito cascata. O que é isso? A formiga tem contato com o produto, não morre, é lambrido por outras centenas de formigas, então ela contamina todo o ninho e mata todo o ninho lá na frente. Então ele tem contato aqui com o produto e leva para o ninho lá. Se eu joguei no ninho, várias vão ter contato e elas vão se contaminar umas às outras e matam aquele ninho ali.